As crenças, as crenças elas são alteradas, elas são inseridas na nossa mente, no nosso campo psíquico. Crença é a ideia que nós temos sobre nós, os pensamentos que nós temos sobre nós. Elas são inseridas por meio de traumas, por meio dos pais, de professores ou pessoas de autoridade que nós vivemos ali, que nós nos deparamos ao longo da vida. Diante das experiências de vida, de resolução. Então, assim, as crenças, elas são inseridas em nós, modeladas, ela se constrói dentro da gente, na nossa mente, no nosso campo psicológico, desde a infância. Então, você é hoje o produto da infância, começa por aí. Dulce, eu nunca me vi forte. Eu também não, amiga. Eu sempre me vi um fracasso de gente. A crença que eu tinha era essa. Pergunto, você acha que eu avançava? Não, não conseguia avançar. Só tinha emprego ruim, emprego que abusavam de mim. Não conseguia emprego que eu ganhava bem, porque eu acreditava que eu não era boa. Então, as crenças, essa verdade que você tem sobre você, que nem sempre é uma verdade, uma mentira, mas você acredita como verdade. Ou elas te fazem avançar ou te limitam. A minha sempre me limitou. Eu me limitava e não sabia de onde vinha essa limitação. Hoje eu sei. As minhas crenças hoje foram alteradas porque eu venci as crises de ansiedade. E quando você vence uma crise, você começa a resgatar aquela mulher de força que você tinha. Ou a mulher de força que existe em você, mas que os eventos da vida, as dores da vida, os problemas de relacionamento que esses pais, os cuidadores, professores, pessoas de autoridade não conseguiram te ajudar a ter boas crenças, não te ajudaram a resolver os problemas da vida, você aprendeu a ter crenças então que te limitam, minha amiga, ainda assim existe dentro de você uma mulher de força. Existe em você uma mulher de força. Por isso que você está viva aqui e me ouvindo. A questão é, se você não tinha esse referencial, Dulce, eu nunca me vi forte, existe uma mulher forte em você, de resistência e resiliência. Dulce, eu era muito resistente, era uma mulher tão diferente do que eu sou hoje, então você tem que resgatar essa mulher, só que ainda muito melhor, tá? As crenças. O que então você conseguiu entender como que a ansiedade ela altera o elemento psicológico nosso tão importante que são as nossas crenças? Todo mundo tem crença, gente. Quanto mais você vai vivendo a vida, você vai descobrindo as crenças que te limitam. Não há nada que te impeça. Ai, Dulce, eu não posso ter um emprego novo. Ou, ai, eu não consigo sair do meu trabalho. Crença limitante. Ai, eu não consigo ser uma boa mãe. Crença limitante. Por isso que você não fica uma mãe melhor, porque você acredita que não tem como fazer isso. Quantas mulheres... Eu agora acabei de abrir inscrição, já encerramos, né, para a plataforma MMA. Muitas mulheres que entraram agora, daqui a um mês, já estão vencendo as crises. As que ficaram para trás, por quê? Crença limitante. Eu não posso entrar na plataforma. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho força, porque eu não tenho aquilo. Vai ficar para trás. As mulheres vencendo e ela cada vez pior, pior. Por quê? Porque não se permitem viver um novo tempo. Porque a crença, ela não acredita que pode vencer. Ela não acredita nem que pode pagar algo que depois ficou um valor super acessível. Tão acessível que teve muitas mulheres que entraram, outras que não entraram. Porque ainda assim não é sobre preço, não é sobre valor, é sobre como você se vê. Como essas mulheres se vê no caso, né? As que entraram já estão aplicando e já estão tendo micro resultados e já estão me chamando. E quem ficou para trás? Continua nesse ciclo sem fim, cada vez pior, e aí dá mais trabalho de melhorar. Porque o cérebro vai cristalizando aquele aprendizado, o que não é possível vencer, claro que não. Mas é igual um câncer. Se você trata no começo, é mais fácil, não é? Agora você deixa gravar, você vai ter metástase, e aí é só um milagre. Mas se cura, claro que se cura, pode se curar. Vai exigir muito de você. A quimioterapia fica mais forte, as medicações ficam mais fortes, a sua limitação fica maior, porque já tem uma metástase aí. Mas por que muitas mulheres não vencem as crises de ansiedade? Sabe por que você não vence, amiga? Porque você não acredita que pode vencer, porque as crises de ansiedade alteraram o elemento que é
a forma que você se vê. Os pensamentos que você tem sobre você, sobre a vida, sobre os relacionamentos. Quer uma crença limitante aqui, que limita, e que essas mulheres que têm crise de ansiedade não conseguem avançar? De tanto ter crise, elas acreditam que são descontroladas. Não é que você é descontrolada. As crises de ansiedade geram descontroles emocionais, deixa você mais impulsiva, mais pavio curto, explosiva, raivosa. Você não é. A ansiedade, ela altera essa crença, não se permita se ver assim. Você tem que vencer as crises também. Outro exemplo, não consigo viver bem no meu casamento. Isso é uma crença limitante. Como que você não consegue? Aí você dá um monte de desculpa, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, crença. E para validar essa mentira, que na verdade você acredita como verdade, você usa todos os recursos, as desculpas, que o outro é o problema, que o outro é o problema, e você não melhora esse problema. Crença limitante. Quer um outro exemplo? Meu marido é que gera crise de ansiedade em mim. Toda vez que meu marido tem um problema, ele me deixa tão desestruturada dos que eu tenho, começa a fazer crise de ansiedade. Crença limitante, não é teu marido o problema. É você que não consegue acionar o seu corpo. Primeiro, eu trouxe aqui o plano estratégico, né? Para vencer as crises de ansiedade, tem que acionar o corpo. Controlou o corpo? Controlou a crise no corpo? Aquele coração que estava disparando agora fica relaxado e bater normal? Você já começa a vencer a crise ali, o próprio cérebro começa a dizer, gente, eu sou capaz. Ó, a alteração da crença começa a acontecer. Meu marido é que faz crise. Não, não é teu marido que faz crise. É porque você não aciona o seu corpo, pilar físico. Porque você não consegue construir um relacionamento saudável, porque você nem sabe, afinal, o teu referencial de pai e mãe era o conturbado no relacionamento. E minha irmã, não me venha dizer que o relacionamento dos seus pais era maravilhoso se você tem um relacionamento ruim. Se o teu casamento é ruim, o relacionamento dos seus pais foram ruim. Você que não conseguiu enxergar. Mas você pode mudar isso. Pode, claro que pode. Teu pai trair a tua mãe, você não precisa ficar hoje no relacionamento que trai. Você pode transformar esse relacionamento. E o seu marido se transformar com vocês, e vocês se transformarem. O casamento ficar uma bênção. Ah, não sou casada. Então, você precisa ter modelos saudáveis. Ou pelo menos conhecer. Eu tenho esse modelo. A tendência é eu buscar um homem parecido com meu pai ou muito diferente do meu pai, que na verdade lá no fundo é a mesma coisa. Aí você repete a mesma dinâmica do seu pai e da sua mãe. Só que no campo do oposto. Teu pai trai a tua mãe, teu marido não consegue ficar nem perto de você. Tem um distanciamento afetivo e emocional, igual na traição, mas ele não te trai, mas ele é afetivamente distante de você. Mesma coisa. Mas tem que ter essa consciência. Os modelos que nós temos molda a forma que nós vamos nos relacionar. Aí você acha que a crise de ansiedade é no seu casamento? Não é. É você que está caótica no seu campo psicológico, pilar psicológico, no seu pilar de relacionamentos, caótica também, e no pilar físico, não consegue controlar esse corpo, não consegue controlar esses pensamentos e não consegue controlar esses sentimentos, que aí é pilar físico e pilar psicológico junto. Não consegue fazer esse controle, que é a coisa mais simples do mundo.